Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo as questões enviadas pelos amigos. Os amigos que trazem essas questões o fazem comentando esses vídeos que posto aqui. Tanto os vídeos quanto as mensagens de texto também, não é? Interagem comigo e dessas interações surgem questões, não é? Que podem ser formuladas aqui nesse formato de vídeo. Também enviam essas mesmas sugestões temáticas para o e-mail marceloalaspaiva@gmail.com. Enfim, entrando em contato comigo, trazendo essas questões, eu as desenvolvo aqui. Tem sido muito interessante. Os vídeos trazem tópicos muito diversificados e eu acho que isso enriquece, não é? esta abordagem aqui. Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Questão de um amigo. Quando eu e minha esposa nos casamos, há 10 anos atrás, éramos ambos pessoas seculares, mas que não tínhamos uma grande questão com a religião. Nos casamos na igreja e nossa filha foi batizada na instituição. Contudo, com o passar do tempo, fui me tornando cada vez mais religioso e minha esposa nisso começou a demonstrar um claro ateísmo. Como lidar com esta diferença de maneira de ver um tema tão importante da vida? Quem terá prioridade sobre a criação de nossa filha a respeito desse aspecto da vida? É possível ter harmonia com tal diferença de crença? Esse é um tema importante, não é? Que aparece sobre muitos aspectos, não é? Se é possível pessoas desenvolverem um relacionamento romântico, né? Com este antagonismo de percepção. Seja porque um tem uma religião, o outro tem outra, ou porque um é muito religioso e o outro é pouco religioso, né? E às vezes acaba acontecendo isso, né? Há uma transformação de mentalidade ao longo do tempo. Às vezes duas pessoas, né, se tornaram namorados, noivos, se casaram e a mentalidade de ambos foi se transformando ao longo do tempo. No início eles pertenciam à mesma religião e depois cada um foi tendo uma outra visão. No início eram pessoas muito religiosas e um deixou de ser, não é? Então, ou eram pessoas com comportamento moderado em relação à religião, isso não era uma coisa importante, e aí em algum momento isso passa a ser importante para um deles, e aí há um conflito. Tem a questão dos filhos, né, como criar. Essas coisas aparecem muitas vezes, né, ao longo do tempo, né, na minha interação com as pessoas, né, desde os tempos da igreja e tudo mais. Isso sempre foi um aspecto muito, muito significativo que surgia, né, nas conversas com as pessoas. Como harmonizar isso? Sri Sarada Devi, a mãe divina, esposa de Sri Ramakrishna, dizia, né, algo alcançável pelo bom senso, né, que era melhor que as pessoas tivessem uma afinidade, né, a respeito do tema da religião, para que tivessem mais harmonia na vida. Mas nós podemos dizer que é importante que as pessoas tenham afinidades, não é? Sobre temas fundamentais, para que elas possam ter mais harmonia, né? Quando você tem um casal, quando você tem duas pessoas, né, que decidem viver numa mesma casa, dividir a vida como companheiros, é importante que elas tenham certas afinidades a respeito daquilo que é muito candente para elas, não é? Valores têm que ser parecidos, não é? Eu não estou falando aqui de certos valores, de certas crenças. Estou querendo dizer que elas precisam ter uma certa compatibilidade, né? E o tema da religião é muito isso, né? Uma pessoa é muito religiosa, uma pessoa pouco religiosa, uma pessoa que tem uma determinada inclinação, né? Ela vai se harmonizar mais com alguém que pensa parecido com ela nesse sentido. Mas aí acaba acontecendo isso, né? Que as pessoas começam uma jornada parecidos e depois a mentalidade vai mudando. Eu sei muito disso muito bem, né? A minha mentalidade mudou muitas vezes ao longo do tempo. E a minha esposa, né, acompanhou as mudanças da minha mentalidade, sempre ela com o mesmo padrão. E em alguns momentos a minha transformação de mentalidade cobrou dela certos esforços em se adaptar, mas em outros momentos eu também tive que adequar a minha mentalidade à mentalidade dela. O que isso significa?
É... Que o ponto fundamental aqui é entendermos isso, né? Primeiramente é que a nossa mentalidade muda com o tempo, não é? E ainda que tenhamos uma parceria, uma interação, né? Uma fidelidade de compromisso com uma outra pessoa, né? O nosso parceiro, né? O nosso companheiro, nossa companheira, é importante que saibamos que nunca deixamos de ser indivíduos, né? Então, existem certas conciliações importantes que precisam ser estabelecidas, mas sempre vai existir um marcado aspecto de individualidade. A gente não pode ignorar isso. A gente não deve, não é? Certos acordos são importantes, mas o outro é sempre um outro. Ele não é uma cópia de nós. E não deve ser. E a gente não deve exigir isso do outro, não é? E nós devemos entender que não é uma traição que a pessoa registre certas alterações no seu padrão de mentalidade. Passa a ter outras ideias, passa a compreender certas coisas de outras maneiras. É claro que tem que existir aqueles parâmetros a respeito daquilo que não é negociável, não é? Mas eu não acredito que a convicção religiosa possa ser um desses, não é? Então, assim, eu sou católico e casei com uma mulher católica. E isso era muito importante para nossa identidade. E aí passou o tempo, ela deixou de ser católica e passou a ser protestante. Então, o nosso casamento não vai poder continuar mais, porque nós éramos pessoas católicas e isso é um rompimento no nosso vínculo. É um pouco complicado isso, não é? É um pouco complicado. Muitas pessoas pensam assim, mas eu entendo que isso é um tipo de inabilidade de lidar com essas coisas. Por quê? Porque a questão da relação com Deus através de uma religião qualquer, ela é uma situação muito individual mesmo. Não é? Você pode partilhar esse aspecto com outras pessoas, mas o que se desenvolve na sua mente, no seu coração, é muito próprio seu. Não é? Não dá para estabelecer isso de um modo a qual eu possa cobrar de uma outra pessoa, por mais íntimo que seja. Seja o cônjuge, seja o companheiro, a companheira, seja os filhos, os irmãos, os pais. Não dá para fazer isso. Porque essa relação ela só é real, ela só é concreta, só é viva, se ela for muito sincera do indivíduo, não é? Então, criar expectativas a respeito da relação do outro com esse campo da vida é uma inabilidade, não é? Então, o que acontece, né? Esse casal, eles eram pessoas que eram nominalmente católicos, como boa parte da população é, não é? Se aproxima da igreja nos momentos assim daqueles, né, marcos da vida, né? O batismo de um filho, o casamento antes, né? Cerimoniais fúnebres, coisas assim. Mas essa relação é muito, né, muito assim cultural, né? E em um dado momento o que acontece? Dois indivíduos do casal passa a ter um fervor, né? Uma manifestação muito significativa em relação àquela identidade religiosa. Então o que acontece? Quando isso acontece, quando se dá com aquele comportamento moderado do outro, blasé do outro, né? Que não era um comportamento verdadeiramente religioso do outro, que era dos dois, o comportamento dos dois era assim, passa a ficar marcado como uma apostasia, como uma renegação da religião. Como na verdade foi aquele outro que se tornou mais exaltado em relação a esse aspecto religioso que mudou. Então acaba acontecendo que o outro, vendo esses movimentos da vida, ter que ir à missa todo domingo, ou ter que observar certas coisas, certos jejuns, né? E essas coisas mudam não apenas o comportamento do indivíduo, geralmente, né? Mudam a dinâmica da vida, né? Vou colocar imagens em casa, ou não vou colocar, dependendo da religião. Vou vestir tal roupa, não vou vestir tal roupa. Tal dia se faz isso, tal dia se faz aquilo. Acaba ocasionando na vida do outro um certo tipo de
obrigatoriedade também de acompanhar aquilo de certa maneira. A pessoa, por tabela, vai sendo conduzida para aquele entusiasmo, para aquela modificação de paradigmas, né? E aí a gente acaba vendo que o problema disso tudo, né, a dificuldade que existe nisso, é justamente esse aspecto da religião externa que exige, né, muito essas coisas para fora. Essas coisas do cenário, da ambientação, né? Não basta você ter uma percepção teológica, uma concepção a respeito do sentido da vida. Não, você precisa também ornar os elementos da sua casa, do seu cotidiano, do relacionamento com as pessoas, marcados pelos signos daquela religiosidade. E é esse tipo de coisa que causa problema. Então, qual é o ponto primeiro que deve ser colocado aqui? É que a identidade de alguém com um caminho religioso, com uma via religiosa, deve se dar, sobretudo, fundamentalmente, lá no interiorzinho do coração e na mente. Para que os pensamentos sejam ornados, para que nisso manifeste-se ações, palavras, atitudes compatíveis com aquela adesão daquela via. E que nisso, tudo que o indivíduo acha importante de se manifestar em relação àquela fidelidade religiosa, diga respeito exclusivamente às coisas dele e não dos outros. Porque senão se torna realmente muito complicado, né? Você tem que converter os outros, você tem que, né, fazer com que os outros comprem o seu pacote de novas prioridades. E isso é muito, muito complicado mesmo de se fazer, não é verdade? E não é muito justo, né? Porque o outro não está naquela mesma direção. O outro não está vendo as mesmas coisas, não está percebendo no seu coração as mesmas ênfases, as mesmas necessidades. Então, o primeiro ponto de justiça seria isso, né? E é muito difícil isso, porque a pessoa que se tornou adepta de uma via, ela fica muito entusiasmada. Então, na verdade, o seu olhar sobre as coisas muda de tal maneira que ela passa a ver tudo sobre o signo da religiosidade. E aí isso leva a um certo ardor que muitas vezes é opressivo. As outras pessoas passam a ter que, de certa maneira, acompanhar aquele entusiasmo. Isso não é legal. Então, o primeiro compromisso aqui da pessoa é com aquele contrato de parceria que ele tinha ali. No que diz respeito ao quê? Ao companheirismo, à amizade, à afeição, não é? Então, esses primeiros aspectos precisam ser cobertos. Ah, eu passei a me tornar religioso daquela religião. Não era religioso, mas passei a me tornar religioso daquela religião. No que isso vai afetar o meu relacionamento com a minha companheira, com o meu companheiro, que não são adeptos, que não é adepto daquela minha religião que eu assumi agora? Manter uma separação. Manter uma separação entre a minha escolha individual por seguir uma via religiosa e o meu relacionamento com aquela pessoa. Então, harmonizar isso, né? Então, se, por exemplo, né, o sujeito se tornou católico, assim, mais fervoroso, ele quer ir todo domingo à missa e a esposa não quer, ou o esposo não quer, respeitar isso, não é? Da outra parte também, um tipo de boa vontade também, às vezes ir, não é? Coisas assim, desde que isso não seja de modo nenhum um compromisso e uma necessidade para que sejam companheiros. Não é verdade? Apoiar um ou outro. Então, da outra parte também, da pessoa que não é aderente daquele caminho, respeitar, ajudar no que for possível, sem que seja obrigatório se tornar também adepto daquela via. Então aqui, o que nós vamos ver? É que a maturidade do relacionamento romântico, se de fato são companheiros, são amigos, são parceiros de uma jornada da vida, esse elemento da religiosidade não vai ser um transtorno. Porque as pessoas se respeitam, porque as pessoas se querem, porque as pessoas se admiram, porque as pessoas torcem uma pela outra. Então, aquele meu companheiro se tornou, então, entusiasmado por uma certa via. Legal para ele, bom para ele, que bom.
Eu vou ajudá-lo naquilo que for possível. Mas eu não quero entrar nessa assim. E o outro vai dizer: que admirável esse meu companheiro, essa minha companheira, que me ajuda, que me valoriza, que me dá força, mesmo ele não tendo o entusiasmo que eu tenho por essas coisas. Então, eu, por exemplo, não posso cobrar que minha esposa seja devota. Se ele ama Cristo, isso não teria nenhum cabimento. Assim como ela também não deveria criar problema de eu ter um altarzinho com uma flor para Sri Ramakrishna. Ok? Então, o ponto é esse. A harmonia que deve se dar entre as pessoas deve se basear no amor que as pessoas têm umas pelas outras, no desejo de servir o outro, não é? Então, quando isso acontece, né, faz ao teu próximo aquilo que você gostaria de fazer a você, as coisas se harmonizam entre os diversos também. Mas isso exige maturidade, não é? Então, de um modo mais simples, mais fácil, é quando todo mundo pensa parecido, nesse sentido. E aí as coisas vão indo. Mas quando há essas complexidades, e é natural que as coisas sejam mais assim hoje em dia, porque as pessoas têm mais liberdade, têm mais alternativas, não é verdade? Muitas vezes essa questão religiosa aparece como uma questão identitária, as pessoas querem agregar para ela uma característica que dê um certo sentido, uma certa cor à vida. E outras pessoas já veem outros aspectos da vida, não é? Eu estou querendo dizer aqui que nem sempre uma pessoa muito religiosa é uma pessoa muito espiritual, né? Às vezes a religião tem uma série de elementos materiais que dão, né, uma certa cor, uma certa dinâmica à vida. E tudo isso tem que ser respeitado dentro do desenvolvimento das pessoas. Então eu acho que o ponto é esse, né? A esse amigo, o que eu recomendo é que eles sejam amigos, não é? Então se a sua esposa, por exemplo, não tem as mesmas crenças, qual o problema? Vocês têm que ter acordos a respeito de certas condutas perante a vida que sejam, não é, compatíveis. Isso não pode ter a ver com jejum, roupa, arquitetura da casa, essas coisas assim. Nisso tem que haver um certo jogo de cintura, né, mútuo. Que um não cobre do outro fidelidades que o outro não pode dar. Não é? E a respeito do resto, aquilo que deveria ser, né, nortear as relações de respeito comuns entre as pessoas. A respeito dos filhos, né? A menina, filha do casal, foi batizada na igreja. Então, já foi inserida naquela comunidade, não é? Então, não tem problema, né? Levar a missa e, enfim, ensinar as tradições e devoções católicas de um modo moderado, de um modo a acompanhar também, né, o aspecto lúdico da criança, mas, sobretudo, espiritualidade que será transmitida para a menina, espiritualidade verdadeira, será aquela que o pai tem na vida dele. Então, se ele for uma pessoa espiritual, se ele for uma pessoa bondosa, se ele for uma pessoa orante, tudo isso vai estar ali, aparecendo, e a menina vai se identificar com aquilo. À medida que ela goste disso, ela vai se aproximar mais disso. Mas tudo feito com muita naturalidade, né? Então, da parte da mãe, não criar, né, obstáculos para essa natural relação. Da parte do pai, não forçar a mão também para transformar a casa num convento. Não é verdade? Então, essa moderação, né, e entendendo que a criança é um outro indivíduo, que vai ter uma relação com esse tema da espiritualidade. Pode ser que num dado momento a criança chegue e diga: não, eu vou ser budista. E aí não é nenhum nem outro e todo mundo tem que levar isso numa boa e aceitar. E aí a casa pode ter, de repente, um altarzinho católico, um altarzinho budista lá. E todo mundo tem que levar isso numa muito boa. Assim a gente nos tornamos pessoas verdadeiramente espirituais, não é? Quando respeitamos essas individualidades. Muito bem. Segunda questão de hoje. No Evangelho de João, se registra a ressurreição de Lázaro, o irmão de Maria e Marta. Se diz que Jesus chama Lázaro, que então retorna à vida. Em qual lugar Lázaro estava para ser chamado? Como esse registro pode se harmonizar com a teoria da reencarnação,
pois os espíritos reencarnam. Lázaro, que estava morto há dias, não deveria ter se tornado uma outra pessoa? Também não seria estranho explicar a visão de Moisés e Elias na transfiguração e harmonizar isso com a tese da reencarnação, já que Elias e Moisés estavam há séculos mortos e deveriam já ter assumido outras tantas personalidades? É, interessante. Bom, de fato, o registro, né, da ressurreição de Lázaro é presente apenas no Evangelho de João, o que é para muitas pessoas um indicativo de que talvez esse registro não tenha de fato acontecido. Não está lá presente nos sinóticos e assim é um evento extremamente significativo e importante. Muitas pessoas veem o registro da ressurreição de Lázaro como uma prefiguração, né, da ressurreição de Jesus. Outras pessoas já dizem que foi a ressurreição de Lázaro que provocou a necessidade de matar Jesus, porque a popularidade dele era muito grande. Outras pessoas entendem que a comoção em torno da presença de Jesus em Jerusalém, né, no Domingo dos Ramos, né, foi justamente, né, em virtude daquele milagre extraordinário realizado com Lázaro. O ponto que existem muitos aspectos assim nebulosos em relação à questão, né, o que Lázaro viu, o que Lázaro contou, há pouco desenvolvimento, né, a respeito do depois, né, de Lázaro, né, porque convenhamos, né, passou 4 dias, né, no outro lado, muita coisa ele teria para ser dito e parece que houve pouco, né, pouco a se puxar disso. E é todo esse tema, né, a respeito da deteriorização do corpo. O corpo já estava deteriorado, já estava cheirando mal, né? Esse é o registro de Marta, né? Que o senhor, né, chegou tarde, já estava morto. E aí existe uma série de considerações a respeito disso. Temos outros registros no Evangelho de ressurreições, né? O filho da viúva de Naim, que já estava indo para o sepultamento. Nós temos a filha, né, do chefe da sinagoga, Jairo, né? Que aí temos, né, aquela percepção: estava morta, não estava morta, será que estava passando por um mal? Enfim, as pessoas diziam: já está morta, e Jesus disse: não, não está, está dormindo. Aí tem todo um tema, né, a respeito disso. Ao que parece, né, as marcas da característica da narrativa de Lázaro tendem a marcar que ele de fato estava morto de modo incontestável, porque o corpo já estava no estado de decomposição. Aí vem uma outra questão: como é que faz isso? Ressuscitou com o corpo um pouco podre? Ou não? Ou foi uma regeneração total? Veja, uma série de temas aqui, uma série de tópicos aqui. Desses evangelhos, que foram todos eles feitos décadas depois do desaparecimento de Jesus e dos apóstolos, o que configura aqui que esse registro ele já é um registro já apologético, ele já é um registro teológico, ele já é uma construção a respeito da vida, dos ensinamentos, dos feitos e milagres daquela grande personalidade espiritual, o Senhor Jesus. Ok? Então, assim, é sempre importante rememorar isso, que o registro dos evangelhos eles não são exatamente registros assim factuais das coisas que aconteceram ali no momento que estavam acontecendo, mas eles são elaborações que muitas vezes trazem toda uma mensagem por detrás de cada uma das coisas. O que não significa dizer que Jesus não existiu e que as coisas que estão descritas ali não têm relação com a vida de Jesus. Mas nós precisamos compreender que isso é uma emolduração. Muito bem. Então, dizendo tudo isso, nós podemos tentar aqui dizer o que poderia ter acontecido ali no tal evento da ressurreição de Lázaro. O ponto extraordinário da ressurreição de Lázaro é que Lázaro estava morto e que voltou à vida. Não é? E nos dá a entender aqui que Jesus dá uma opção a Lázaro, não é? Veja, ele chama Lázaro. Vem, Lázaro. E Lázaro vem. Algumas pessoas podem entender que isso, literalmente falando, é porque Lázaro estava lá dentro daquela cova, né? Daquela gruta, não é? Que era, né, uma espécie de cemitério assim, mais individualizado, e que voltou, então, né? Existia toda uma questão ali dos judeus não se aproximarem dos cadáveres, né, de impurezas e tudo mais. E que Lázaro, então, sai dali com as né, fitas, né, com as roupa, né, mortalha e tudo mais, né, cena muito retratada, né, pela arte cristã ao longo do tempo, né, e nos filmes, né, um impacto muito grande dessa visão. Considerando que isso de fato aconteceu, isso verdadeiramente aconteceu, a questão do rapaz aqui é:
se existe uma reencarnação, se os espíritos que animam um corpo logo se identificam com outra personalidade, por que então aquele Lázaro morto há dias já não teria sido uma outra pessoa? Como que ele voltou? Da onde voltou? A tese dele aqui é de que, muito provavelmente, então, não há reencarnação e que as pessoas têm essa verdadeira individualidade e ficam num lugar, guardados lá. Em um céu, um inferno, purgatório, no Hades, seja lá como for, dormindo num mundo astral e aqui retornou porque era um só. Era o único Lázaro. Esse o desenvolvimento da perspectiva dele. Bom, sim, podemos pensar nessa possibilidade, né? Contudo, é importante dizer que, no que diz respeito à tese da reencarnação, não existe essa ideia de que automaticamente se dê essa transformação para um outro corpo e essa mente se identifica com outro personagem. Automaticamente, assim, não. Ao contrário disso, existe muitas perspectivas a respeito do ensinamento da reencarnação, que permeia muitas filosofias e doutrinas, de que aquela individualidade ali, relacionado ao fulano, ciclano, beltrano, Lázaro, permanece sim durante algum tempo. E é justamente isso que faz com que as religiões registrem as imagens do céu e do inferno, que são vivenciadas em um campo astral por estas mentes, corpos mentais identificados como personagem. Ou seja, o Marcelo morre. O corpo do Marcelo, a sua carcaça, vai para debaixo da terra, ou vai ser cremada, desaparece, é aniquilado. Mas a mente espiritual, o corpo mental do Marcelo, que na verdade não é do Marcelo, mas está plasmado pela identidade do Marcelo, tem uma sobrevida em uma realidade astral, em uma realidade mental. E esta realidade, um mundo, uma dimensão outra, vai marcar uma vivência de acordo com aquelas experiências no Marcelo. O que são as experiências ditosas ou desgraçadas narradas pela religião de céu e inferno. Isso acontece durante um tempo e depois essa experiência se dissipa e essa mente volta então a se identificar com o corpo nascido aqui neste mundo ou em outros, como um ser humano ou não, de acordo com a lei do karma. Então, a perspectiva da reencarnação em muitas filosofias não está dizendo que automaticamente acontece esse translado. Não. Às vezes pode acontecer isso, na morte, por exemplo, de um bebezinho, não é? Que não houve, né, a constituição de uma personalidade temporária. Mas no caso do Lázaro, ele poderia muito bem estar justamente em uma dessas instâncias astrais. E foi chamado por quê? Porque ainda existia um vínculo o suficientemente constituído com aquele corpo recém-desligado, digamos assim. Tudo isso considerando que de fato aconteceu esse registro. Que talvez não tenha acontecido. Talvez esse registro seja agiográfico, seja uma elaboração justamente para descrever a questão questão fundamental da teologia cristã, que é o tema da vitória da vida sobre a morte. Sobretudo no Evangelho de João. Sobretudo no Evangelho de João. Muito teológico. Não é? Então aqui é isso. Do primeiro ponto, há todo um questionamento a respeito da historicidade desses eventos do Evangelho. Que nós devemos ter cuidado em relação a isso. O segundo ponto é que, havendo, de fato, acontecido esse tópico, nós podemos considerar assim que não é certo que, pela perspectiva da reencarnação, tenha que se dar automaticamente esse traslado. A outra questão que ele coloca aqui, muito interessante, na mesma linha, e essa mensagem ela é uma contestação argumentativa da tese da reencarnação, algo perfeitamente razoável, ok? Que ele está dizendo o seguinte: também não seria estranho explicar a visão de Moisés e Elias na transfiguração e harmonizar isso com a tese da reencarnação, já que Elias e Moisés foram homens que viveram há séculos, né, antes, vão morrer, naturalmente, né, teriam passado a ser outros tantos, não ficaram como Moisés e Elias. Se eram Moisés e Elias é porque são Moisés e Elias. Muito bem. Interessante, claro. Faz todo sentido esse argumento. Contudo, aqui é preciso dizer também, não é? Que Moisés e Elias representam simbolicamente a lei
e os profetas, ladeando Jesus. Então aqui, é preciso dizer, Pedro, João e Tiago, os videntes da transfiguração, teoricamente aqui, ok? E o registro dos evangelhos que registraram a transfiguração no Tabor, nenhuma dessas pessoas tinha nenhuma ideia de quem era Moisés e Elias visualmente. Nós não podemos entender como hoje, né? Eu sei quem foi Getúlio Vargas, eu sei mais ou menos a efígie, né, de Napoleão Bonaparte e tal, porque nós temos fotografias, temos estatuetas. Não tinha isso. Então Moisés e Elias são nomes da tradição. Muito provavelmente Moisés nem mesmo existiu. Sob muitos aspectos, é muito questionável a existência do Moisés. Por toda a questão da construção do ideário do povo hebreu no Egito. Já conversamos sobre isso aqui, vou deixar inclusive um vídeo aqui linkado sobre essa questão dos judeus no Egito, escravos no Egito. Muito bem, a falta de historicidade disso. Ok? Mas o ponto aqueles homens viram de fato Moisés ou Elias, ou isso é uma elaboração para dizer os profetas e a lei autorizaram o filho do homem? Eu acho que é isso que está aqui. Então não seria exatamente isso, não é? Não seria exatamente isso. Não era que estava sendo ladeado pelos homens Elias e Moisés, mas sim pela ideia da autoridade profética e autoridade legal. Então, ao meu entendimento, isso é uma forma muito mais razoável de compreender esse registro. É claro que as pessoas vão entender a percepção literal. Não, eles viram. E como viram? Como sabiam? Não é? É dado no registro que eles estão ali passando por um êxtase. Aquilo é uma visão espiritual. Né? Pedro não sabia exatamente o que dizia. A visão de Jesus transfigurado é uma visão que supera a carne. É uma visão da luz. Aquilo que depois, na teologia do Oriente cristão, foi se desenvolvendo como uma percepção da luz incriada de Deus. Ok? Então, eu acho que aqui temos essas considerações a desconsiderar esse literalismo do relato. Que tem muita teologia. Okay? Muito bem. Terceira questão de hoje. Vamos lá. Tá bom. É registrado que Sri Ramakrishna e Sri Saradadevi não tinham relações conjugais, mas sim que entre eles se dava uma relação mestre-discípulo apenas. É certo então dizer que o que eles tinham era um casamento? Ou mesmo posso questionar sobre o padre ortodoxo João de Kronstadt, que se casou, mas nunca teve relações com a esposa. Ela era mesmo esposa dele, se não tinham relação? Por fim, como as mulheres dos padres ortodoxos casados confessam os pecados para os próprios maridos? E se forem reclamar deles como maridos? Isso não cria um conflito? Aqui é um tema diferente um pouco, mas... Bom, o primeiro ponto é esse, né? Sri Ramakrishna Paramahansa e Sri Saradadevi. Já contei um pouquinho dessa história, mas posso falar daqui não passando. Sri Ramakrishna era um jovem padre, um religioso, sacerdote, que servia num templo hindu em Calcutá. E ele era um jovem padre muito diferente, com muitos êxtases, com muitos arroubos, com muitas manifestações de espiritualidade que eram consideradas pelas pessoas como sintomas de um desequilíbrio mental. Chorava para ver a mãe, realizava serviços de adoração o dia inteiro, não dormia, permanecia orando, uma relação muito efusiva. E as pessoas entendiam que aquilo era porque ele precisava ter um pouco mais de normalidade em sua vida. Isso se dava com mulher, filhos, compromissos, responsabilidades. Queriam secularizar aquele místico. E aí fizeram ver a Sri Ramakrishna que ele deveria se casar, ele aceitou e indicou, olha, procurem numa vila tal, uma menininha tal, que esta será minha esposa. E encontraram ele, um jovem de 20 e poucos anos, e a menininha de 5 anos de idade, uma menininha, uma criancinha, e fizeram perdão, um contrato de casamento. Para que quando ela fosse já mulher, com seus 18 anos, eles pudessem se unir. Aconteceu o seguinte,
Sri Ramakrishna seguiu sua vida como um extasiado, e Sri Sarada deve seguir sua vida como uma menininha lá com a sua família. Nada mudou. E nesse meio tempo, a vida de Sri Ramakrishna foi se tornando cada vez mais voltada para o mergulho dentro da espiritualidade, e ele, em um dado momento, aceitou os votos de sannyasi, de renunciado, quando se encontrou com muitos mestres. Uma mestra do tantrismo, um mestre do caminho do Advaita Vedanta, uma mestra Vaishnava, enfim. Quando então Sri Sarada foi ver o marido de direito, quando ela já era adulta, e se encontrou com ele, Sri Ramakrishna olhou para ela e disse: eu aceitei os votos de sannyasi. E na Índia isso é permitido. O marido pode abdicar do casamento se ele vai ser um renunciante. Só que ele viu-a completamente desamparada, sobretudo naquela sociedade indiana, onde a mulher viúva ou a mulher, né, deixada pelo marido que se tornou um sannyasi vive muitos apuros, não é? Vive como um pária, vive como uma pessoa, né, à margem. Ele disse: não, se você quiser, eu tenho um compromisso com você, né, legal, e eu posso ser seu marido, sim. Se você quiser me arrastar para a ilusão de Maya, eu serei seu marido. Na época, o professor de Sri Ramakrishna no caminho do Advaita, Totapuri, ao ouvir falar que aquele seu discípulo tinha se tornado casado, ele disse: não tem problema, com Sri Ramakrishna não tem problema. Porque ele está completamente liberado do mundo. Então, se ele fizer um casamento, tiver filhos, relações, tudo isso será parte de um jogo de completa separação. Pois na mente dele não existe mais confusão. É completamente unificado. Então Sri Ramakrishna disse a Sri Sarada: não tem problema, nós podemos ser marido e mulher assim. E era isso que ele ensinava aos seus discípulos. Vocês podem ser, desde que vocês estejam unidos a Deus. Só que Sri Sarada disse: não, eu vim aqui ser sua discípula mesmo. Vim aqui não ser sua esposa na carne, vim aqui ser sua aluna. E Sri Ramakrishna então percebeu ali um sinal que Sri Sarada era muito especial e a tratou como a sua discípula e como uma manifestação da carne de Durga, da Mãe Divina, colocando Sri Sarada inclusive no centro do templo e fazendo em torno dela o ritual que se faz em torno da imagem divina. Então a relação entre Sri Sarada e Sri Ramakrishna é toda ela nesta vibe de completa imersão no divino. Mas eles eram casados, legalmente casados. Então aqui o amigo diz: eles eram mesmo casados se não tinham relações conjugais. É uma forma estranha de compreender as coisas. Então o casamento, entender que o casamento se dá porque há relação física, sexual, penetração, é uma maneira distorcida de compreender as coisas. Então, em um dado momento, o casal pode não ter relações, eles não são casados. São casados. Mas o casamento deles aqui tem características muito diferentes do comum. Muitas vezes tem isso, né? O casamento é quase como uma liberação social para que duas pessoas possam ter relações sem serem julgadas pela sociedade. Não é? Nisso possam ter filhos de um modo, né, regulado e tudo mais. Definitivamente, a relação desses dois não era dessa natureza. Mas eles tinham uma relação amorosa, uma relação de fidelidade, uma relação de cumplicidade, uma relação de companheirismo. Um casamento. Um casamento marcado pelo signo da espiritualidade mais elevado e que serve como modelo. Modelo que pode ser seguido por todos? Não, claro que não, porque nem todos são Sri Sarada e Sri Ramakrishna Paramahansa. Ok? É por isso que não dá para todo mundo seguir. Mas é um ideal. Um ideal maravilhoso. Pessoas completamente entregues à espiritualidade que se tornaram então companheiros. Muito bem. Aí ele diz aqui do padre João de Kronstadt, São João de Kronstadt, santo, né, glorificado pela Igreja Ortodoxa Russa no início do século XX, que era um padre, né, ele era um homem totalmente voltado para a vida religiosa, que nunca pensou em se casar. Um certo dia teve um sonho que ele se casava na igreja de Kronstadt, essa cidade, com uma moça. E nisso entendeu que a sua via seria o casamento, contudo, o casamento ornado pela espiritualidade, ou seja, ele teria com a esposa uma relação de irmão e irmã, e disse isso à sua noiva,
Disse que seria assim, se ela aceitasse, e ela aceitou. Então, tiveram um relacionamento totalmente voltado para essa questão, a qual ela não foi de fato, né? Nesse sentido, né? Que as pessoas entendem, ligada a ele através do vínculo carnal, não tiveram relações, mas eram casados, se casaram, oficialmente casados. Então, é possível dizer que eles eram casados? É possível dizer que eles eram casados e que a orientação da vida deles foi voltada para essa questão. Há toda uma questão se, no caso aqui da esposa, não é, de João de Kronstadt, ela tinha de fato essa inclinação ou ela o amava muito e acabou, né, digamos assim, suprimindo um pouco da sua natureza. Outras pessoas podem pensar que ela também era uma pessoa muito especial, não é? E, enfim, eu penso que é muito parecido aqui, né? Pessoas que voltaram o seu ideal de vida para uma sublimação dessas energias. É porque nós damos muita importância para a questão do sexo, né? Então é muito importante, né? Quanto mais materiais somos, quanto mais animalizados somos. Parece impossível que alguém possa ser feliz abdicando deste aspecto, né? Ejaculação, penetração, né? Orgasmo, tudo isso parece ser o ápice da vida. Do ponto de vista animal, sem dúvida nenhuma, né? Mas algumas pessoas alcançam outras percepções da vida, ok? Muito bem. Tá. Por fim, como as mulheres dos padres ortodoxos casados confessam os pecados para os próprios maridos? Se elas forem reclamar deles como maridos, isso não cria um conflito? Bom, muito bem. De acordo com a perspectiva comum da Igreja Ortodoxa, né, eu já disse isso aqui, originalmente falando, da Igreja Bizantina, a confissão não é assim, né, a cada Eucaristia. A confissão é algo, um momento muito íntimo, pessoal, que o indivíduo busca o seu pai espiritual e conversa com ele a respeito de como está dando a sua vida, fala a respeito de suas venturas e desventuras, de suas lutas, e nisso há uma confissão dos seus tropeços e há uma orientação para conduzir a vida de modo mais luminoso. Isso então não se dá entre um sacerdote para regular o ofício da Eucaristia, como é na Igreja Católica. Então as mulheres dos sacerdotes não confessam com seus maridos, elas confessam com seu pai espiritual, que é um monge muitas vezes, ou que é um outro padre de um outro lugar, que ela não vai falar ali para o seu próprio marido, olha, padre, eu pequei porque o meu marido... Não, que é ele mesmo. Ele vai dizer, olha, obedeça ao seu marido. Não. Na Igreja Russa, como acontece essa emulação dos costumes católicos romanos, né? De estabelecer uma vinculação entre confissão e recepção da Eucaristia, existe essa necessidade de uma confissão regular para se comungar regularmente. O que promove na Igreja Russa que as pessoas não comunguem muito. Mas ainda assim, na Rússia, por exemplo, né? As mulheres dos sacerdotes têm muitos outros sacerdotes para confessar. Então elas não precisam necessariamente confessar com seus maridos. E não o fazem. Na diáspora, ou seja, nas paróquias russas espalhadas pelo Ocidente, por exemplo, onde você não tem essa relação de muitas paróquias, de modo geral, acontece ou as mulheres não se confessam e não comungam, ou elas confessam com o próprio marido mesmo, e se dá realmente essa irregularidade que pode se dar numa confissão meio protocolar, mas que não é o ideal, definitivamente, porque a relação delas com aquele homem não é a relação de sacerdote e fiel, é a relação de marido e mulher. Então é um problema. É um problema que se dá nessa relação aí, né? Não haveria esse problema se a Igreja Russa não desejasse copiar a Igreja Católica e seguir esse costume original da Igreja Bizantina, que é não estabelecer vinculação entre confissão e comunhão. Então, de tempos em tempos, esta esposa, essa Matushka, né, como se chamam as esposas dos padres, é um apelido carinhoso, né? Matushka se chama mãezinha, né? Ela deveria se confessar com alguém, que ela pudesse um dia viajar e se confessar com seu orientador espiritual e tudo mais. Mas como existe essa obrigatoriedade, pode haver esse problema. Tá bom, meus amigos, 44 minutos, o vídeo ficou um pouquinho grande, tinha outras questões aqui para tratar hoje, mas eu acho que eu vou deixar por aqui mesmo. Foram boas questões, poucas, mas boas. Tá bom? Próximo vídeo, novos temas desenvolvidos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.